Boa noite a todos, queria saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre esse tema, Deus é um Deus missionário. E se você está aí com a sua Bíblia, você pode abrir comigo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 12. Apocalipse 7, versos 9 a 12. Diz assim: depois dessas coisas, eis que vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e ações de graças e a honra e o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Propósito, meus irmãos, final do homem, qual é? Alguém pode me dizer qual que é o propósito final do homem? Para que você foi criado? Vou te ajudar, tá? Se não for para que eu nasci. Não diz a música? Se eu não for para te adorar, né? O propósito para qual eu e vocês fomos criados é para adorarmos a Deus. Se eu e você não estivermos adorando a Deus, a gente está servindo para um propósito errado. Nós fomos criados estritamente para isso. E é isso que nós acabamos de ler no final da Bíblia. No final da Bíblia, quando o mundo acabar, quando todas as coisas vierem à sua conclusão, o que vai ter? Adoração de todos os seres viventes, de todas as nações, tribos e línguas, diante do único que é digno de receber toda essa adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Mas missões tem a ver com a adoração. Por quê? Todos os seres humanos adoram alguma coisa. Tem alguém adorador do Corinthians? Você está em pecado, tá? Tem alguém adorador do São Paulo? Você está em pecado. Tem alguém adorador do Penapolense? Está em pecado. Tem alguém adorador aí, né, de si mesmo, da última moda, do último carro? Tem alguém aí adorador da sua própria conta bancária, das suas propriedades? Tem alguém adorador aí da sua beleza, da sua inteligência? Todos aí estão em pecado porque estão adorando outras coisas. Todos adoramos a algo. Todos os seres humanos. Por quê? É inerente do ser humano. Porque Deus nos criou assim, né? Então, missões existe. Por quê? Porque não existe adoração. Ou pelo menos a correta adoração. Por que nós fazemos missões? Porque as pessoas estão adorando aquilo que não presta, aquilo que não vai levar a nada, aquilo que vai levar à perdição. Por isso que missões existem, irmãos. Então, eu queria nessa noite falar desse tema, Deus é um Deus missionário. Por quê? Porque Deus está interessado em receber a adoração de todos os povos, de todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todos os países do mundo. E por isso que nós precisamos entender missões. Mas eu queria falar desse assunto a partir do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Vamos ler aqui todos juntos? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Queria que você prestasse atenção. Tudo que está sublinhado: imagem,
Sede fecundos e multiplicai-vos, e depois enchei a terra e dominai. Quando Deus criou o mundo, Deus falou para o homem fazer 3 coisas. 3 R's. 3 R's, que são os 3 R's missionários. Você pode ver aqui comigo? Primeiro R, refletir. Segundo R, reproduzir. E terceiro, representar, tá? Refletir, reproduzir e representar. Primeiro lugar, é para nós refletirmos a glória de Deus onde nós estivermos. Por isso que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Isso significa o seguinte, que Deus é como o sol. O sol tem a sua própria glória, a sua própria fonte de luz. Mas a lua não tem a sua fonte de luz. A lua nada mais é que um espelho que reflete a luz do sol e a gente consegue enxergar. Vocês já fizeram aquela brincadeira de pegar o espelho assim e fazer assim, jogar na cara de alguém, né, para deixar ele cego ali, né? Eu, quando era criança, era terrível, né? Eu ficava lá do alto do prédio, tinha um pessoal ali que estava fazendo uma obra ali, e eles estavam apiãozados ali, deitados na calçada na hora do almoço. Eu pegava aquele espelho lá meu, chegava assim, né, bem na cara do sujeito, e eles ficavam lá de baixo, né, querendo me bater. E eu era terrível. Mas essa brincadeira, né, nos mostra o seguinte, que quando Deus criou Adão e Eva sem pecado, Deus o colocou ali para serem imagem de Deus, refletindo a sua glória. Isso é muito importante. Por quê? Porque aonde eles fossem, eles levariam a glória de Deus, tá? Pensa nisso. Segunda coisa, sabe, fazer missões era muito fácil. Porque fazer missões era simplesmente ter filhos, né? Quando Deus fala lá para Adão e Eva, tenham muitos filhos, você vai lá e eles vão ter filhos. E na medida que eles fossem se multiplicando, teria mais representantes que iriam refletir a glória de Deus em toda a terra. E na medida que nascesse um filho, ele fosse para um lugar, aí outro filho fosse para um outro lugar, e aí toda a terra ia estar o quê? Ocupada pelos seus representantes, sem pecado. E aí sabe o que ia acontecer? A terra se encheria da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, né? Então, quando não tinha pecado, era muito simples. Por quê? Por que era importante a presença de Adão e Eva em todos os lugares? Porque eles representavam a glória de Deus e o seu reino. O reino de Deus só ia chegar num determinado lugar, mesmo ali no Jardim do Éden, sem pecado, quando alguém que fosse o representante de Deus tivesse com a sua presença ali. Então, o lugar onde Adão e Eva não estivessem, ali ainda não era reino de Deus. Ali ainda não era reino de Deus, porque o representante de Deus não havia ali ainda chegado, né? Por isso que Deus falou, quando vocês forem, né, e forem obedientes a Deus, nesses 3 R's, refletir a glória de Deus, reproduzir a glória de Deus e representar a glória de Deus, eles estavam sim fazendo missões. Eles estavam levando o propósito de Deus de ser adorado por toda a criação ali antes do pecado. Mas tem uma coisa que é muito importante, logo ali no livro de Gênesis. Desde o início Deus falou o quê? No capítulo 2 de Gênesis, antes do pecado entrar no mundo, Deus fala ali para Adão e Eva, quando eles tivessem filhos, o que o homem deveria fazer? O homem há de se unir à sua mulher e deixar a casa de pai e mãe. Por que era tão importante você deixar a casa? Porque você tinha que ir para outro lugar, representar a glória de Deus, porque em outros lugares a glória de Deus precisava ser refletida. Então é doloroso também. Porque qual que é o ideal, né? O ideal na nossa cultura é o quê? É você construir um predinho, aí no primeiro andar mora o pai e a mãe.
Aí no segundo andar mora o filho mais velho, no terceiro andar mora o filho mais, né, o segundo, e aí a mãe, né, quer juntar todos, né, seus pintinhos ali com uma galinha, quer fazer aquele, né, aquele almoço de domingo, todo santo domingo, com os filhos por perto. E aí quando um filho fala assim, pai, mãe, eu vou lá para a capital, eu vou lá para São Paulo, eu vou lá para outro lugar ganhar a vida e tal, é aquela tristeza, não é verdade? Né? Eu vou me casar, aí vem aquela ciumeira, aquela depressão do ninho vazio, mas isso é uma dor que Adão e Eva iriam sentir, mesmo antes do pecado entrar no mundo. Por quê? Por causa da fidelidade em missões. Porque assim como Jesus falou lá, né, ide pregar o evangelho, ali no livro de Gênesis, para que os seus descendentes fossem missionários, não era só ter filhos, mas que aqueles filhos precisavam ir até outros lugares, encher a terra em outros lugares. Por quê? Porque a presença de Deus não iria chegar a não ser através dos seus representantes. E essa foi a maneira que Deus escolheu. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e aí fica um pouco mais difícil, né? Mas a palavra missões não existe na Bíblia, irmãos. Tá? Você vai poder procurar. Não existe a palavra missões ou missão na Bíblia. O que na verdade existe é a palavra enviado, né? Enviado. A palavra missão vem do latim, que significa enviar, né? E no Novo Testamento aparece ali a palavra apostolo, é o verbo, que daí vem apóstolo. Nós hoje de manhã falamos que os responsáveis pela propagação do evangelho foram os apóstolos. Por que Jesus deu esse nome para os apóstolos? Não é porque o apóstolo está acima do bispo, do pastor, do presbítero, como querem a pessoa hoje em dia. Apóstolo significa o quê? Vem do verbo enviado, né? Então é uma pessoa que vai ser enviada para outros lugares. E no Antigo Testamento aparece a palavra salai, que também aparece mais de 800 vezes no Antigo Testamento, sendo que em mais de 200 ocasiões Deus é que está enviando, ou mesmo Ele mesmo envia a si mesmo, né? Envia o seu Filho e assim por diante. Então nós vamos ver que missões nada mais significa de alguém ser enviado. E esse enviar estava no livro de Gênesis antes mesmo do pecado e da queda. Antes mesmo do pecado e da queda. Quando o pecado então entra no mundo, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Mas em essência, não mudou nada. Por quê? Quando um missionário sai, por exemplo, aqui da nossa igreja e das nossas igrejas do Brasil todo, ou em outros lugares, e ele vai até uma tribo isolada lá no Amazonas. Aí ele chega lá, o que ele vai encontrar? Trevas. Ele vai encontrar escuridão espiritual, porque aquelas pessoas estão adorando alguma coisa. Eles estão adorando os espíritos da floresta, eles estão adorando tradições que os seus antepassados passaram, mas que sem a revelação especial de Deus, né, é impossível nós adorarmos corretamente. E ali eles estão matando, né, crianças recém-nascidas porque nasceram com um defeito, ou porque nasceram gêmeas, elas são enterradas vivas, né? Então, outras coisas que vêm dessa idolatria e desse falso entendimento. E aí o que o missionário é? Ele nada mais é do que o representante de Deus. Ele é o representante de Deus que vem trazer a presença gloriosa de Deus. Olha como é importante nós não termos o quê? Pecado. O que é o pecado? Na vida do crente, o pecado é como um espelho velho, enferrujado, cheio de mancha. O que esse espelho faz? Ele não consegue refletir com fidelidade a luz. Então, quando nós temos pecados, limitações, quando nós temos manchas na nossa vida, nós não conseguiremos refletir toda a glória de Deus.
Por isso que Paulo fazia que ele tinha que morrer a cada dia para o pecado. Para quê? Para que a glória de Deus fosse refletida através da vida dele, né? Então o pecado vai dificultar as coisas, mas em essência é a mesma coisa que ele faz. E em essência é a mesma coisa que eu e você podemos fazer, por exemplo, na faculdade, na nossa empresa, na nossa casa. Por quê? Quando o crente ele está vivendo uma vida santificada, de obediência a Deus, o que ele tem que ver? O que as pessoas têm que ver em você? Por que nós somos chamados de cristãos? Porque as pessoas precisam ver Cristo em mim e na sua vida. Só que o que impede que as pessoas vejam Cristo? É o meu egoísmo, é a minha limitação, é a minha ambição, é o pecado. Então todas essas coisas atrapalham que as pessoas vejam Cristo refletido em minha vida. Por isso que o missionário precisa ser um homem de oração, por isso que o servo de Deus, os pastores precisam ser santificados para que as pessoas vejam esse Cristo. A gente vai ver ao longo da história que pessoas usadas por Deus, né, tiveram o seguinte testemunho. Aquele pastor, aquele servo de Deus, aquele missionário, aquele irmão, aquela irmãzinha, quando eu via ela orando ali, quando eu via alguma atitude dela, eu via Cristo na pessoa, né? Eu via Cristo ali naquela pessoa. E é isso que o povo de Deus deveria fazer, né? Então o pecado vai atingir tudo. Ele vai dificultar, refletir, reproduzir e representar. Gênesis capítulo 3 fala que eles cobriram-se de vergonha. Eles colocaram aquelas folhas porque eles estavam com vergonha de refletir a glória de Deus, tá? Eles eram seres perfeitos, o homem era totalmente habilitado para fazer isso, agora eles estavam completamente envergonhados. Reproduzir era uma coisa tão natural, era uma bênção ter o parto. Agora o parto vinha com dores. Até há mais ou menos 50 anos atrás, irmãos, quase metade das mulheres no mundo, na história da humanidade, morriam durante o parto, tá? Isso no terceiro filho, no quarto filho, por complicações no parto. O parto era algo que a morte pairava nas mulheres, né? Hoje, com a medicina, com o pré-natal, isso tem diminuído muito, mas sempre ao longo da história da humanidade, o parto foi algo dificultoso, né? E nós vemos o quê? Hoje em dia, por que os jovens casais não querem ter filhos? Por causa da questão econômica, né? Porque isso vai trazer dificuldades econômicas. Isso não é algo bíblico, né? Porque Deus sempre mandou nós reproduzirmos, tá? E por último, representar a glória de Deus também ficou algo difícil, né? O trabalho é algo duro, é algo que o Adão deveria suar, e evangelizar, meus irmãos, como é duro, não é verdade? Estudar para passar num concurso, como é difícil, para você conseguir trabalhar num emprego fixo e ali vencer toda aquela rotina, aquela dureza, aquelas manhãs difíceis de acordar, como é duro. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Mas na verdade Deus nos chamou para em todos os lugares que nós estivermos, nós refletirmos essa glória. Em essência, não mudou nada. Só ficou o quê? Mais difícil. Mais difícil. Mas mesmo assim Deus foi bondoso, né? Ele vai ali matar um animal. Isso nunca tinha acontecido, mas Deus vai sacrificar um animal ali em Gênesis capítulo 21 e vai fazer com aquelas roupas, né, com aquela pele, roupas para Adão e Eva, para que a vergonha deles fosse coberta, mas principalmente para que a justiça de Deus e o perdão de Deus cobrisse os seus pecados, né? E Deus vai prometer que eles, né, receberiam a bênção de verem um descendente da mulher que iria acabar com o pecado e esmagar a cabeça da serpente, né? E aí você vai ver a resposta de fé dos dois, né? O nome Eva significa vida. E esse nome Eva só é dado depois que Deus fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa, né? Ou seja, em Adão,
apesar do pecado, havia o quê? Esperança. De que Eva geraria vida. E através dela viria o descendente enviado, né, Jesus Cristo, para esmagar a cabeça da serpente. E ao mesmo tempo também nós vemos aqui uma proteção que Deus vai dar. Ele vai dizer aqui que em Gênesis capítulo 3, versículo 24, que um anjo impedia que o homem entrasse no jardim do Éden para comer da árvore da vida e vivesse eternamente. Por quê? Porque se o homem pecador comesse da árvore da vida e ele não morresse, sabe o que ia acontecer? Imagina Brasília, imagina Lula, imagina todos os políticos corruptos que a gente conhece, todos esses ladrões vivendo eternamente aqui na terra. Já pensou? Né? Então Deus vai impedir que isso acontecesse, colocando um anjo ali, para que ele não tivesse ali acesso à árvore da vida, né? E nós vamos então ver a dificuldade aí que é tudo isso. Bom, caminhando mais rápido, nós vamos ver aí 2 gerações de adoradores. Nós vamos ver os filhos de Deus, Abel, Sete, Enoque, Noé, Sem e Jafé, que eram homens que buscavam adorar a Deus, que buscavam caminhar e andar com Deus, e nas suas vidas de caminhantes, de andarilhos, eles estavam evangelizando pessoas, falando desse Deus grandioso, e eles faziam com que outras pessoas junto com eles adorassem o Deus verdadeiro. Mas surgiu também os filhos dos homens em Gênesis capítulo 4 e 5. Caim, Lameque, Jabal, Jubal, os Nefilins e o filho de Noé, Cã, que em vez de adorar a Deus, adorava as suas realizações. Eles adoravam os grandes feitos que eles fizeram. Eles foram os inventores das grandes cidades e louvavam os seus feitos. Eles eram os homens de guerra e que nas suas vitórias eles louvavam os seus próprios feitos. E eram os homens que inventaram músicas que não adoravam a Deus, mas o amor, as suas próprias conquistas e assim por diante, né? E nisso vai vir o quê? A grande crise do dilúvio. Então, em Gênesis nós vemos aí 3 grandes crises: a queda, o dilúvio, porque quando os filhos de Deus e os filhos dos homens, crente com não crente, começou a casar e se misturar, aí acabou a esperança. Porque em vez deles tornarem aquele casamento num casamento missionário, o que estava acontecendo? Os filhos de Deus estavam se desviando. Então, irmãos, não existe casamento missionário, existe sim, né, tristeza e muita dor, e por isso que aconteceu o dilúvio, né? Olha só, as pessoas que adoravam a Deus e conheciam a Deus e deveriam falar do amor de Deus, estavam sucumbindo à idolatria. E por isso que Deus mandou o dilúvio. Mas nós vamos ver a terceira grande crise, que é a Torre de Babel, né? A Torre de Babel foi um projeto onde os homens se uniram para construir essa grande torre, e eles tiveram 2 motivações principalmente, tá? Se nós vermos aqui em Gênesis, capítulo 11, nós vamos ver aqui a primeira questão. Primeira motivação: vamos construir essa torre para quê? Para tornar o nosso nome célebre. O que a Bíblia falava lá em Gênesis capítulo 1? Que eles deveriam glorificar a Deus. E o que eles queriam? Eles queriam a glória para eles mesmos, né? Para eles mesmos. Então essa foi a primeira motivação errada. Eles estavam roubando a glória de Deus, e Deus não rouba, Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Mas a segunda motivação que aparece aqui também em Gênesis capítulo 11 é a seguinte: para que não sejamos o quê? Espalhados. Quando você espalha a insegurança,
quando você ajunta em muros, você tem uma aparente segurança. Mas por que isso aqui era errado? Porque Gênesis capítulo 1, 8, Deus falou: enchei a terra e dominai. Mas sabe qual é a tendência que todos nós temos por causa do pecado? É de ficar juntinho, não é verdade, irmãos? Vamos fazer um evento aqui, né? Não, mas não convida a gente de fora não. Vamos só aqui entre os irmãos. Vamos fazer um acampamento, mas só entre os irmãos, né? Porque se você traz gente de fora, né? Vai acontecer umas coisas estranhas, né? Vai ser desconfortável, o pessoal não entende, não tem a nossa cultura. E vamos fazer um negócio só pra gente, uma comunhão gostosa, né? E assim é o pecado. E assim também acontece com essa questão de missões, de você ir. Quando você envia alguém, é aquela dor, aquele sofrimento. Fala assim, não vai não, fica aqui com a gente. E essa é, infelizmente, uma tendência pecaminosa nossa. E por isso, na Torre de Babel, Deus confundiu ali as línguas e vai espalhar a todos. E esse espalhar de Deus foi uma bênção, irmão. Sabe por quê? Porque ia acontecer, né, uma coisa terrível. Deixa eu falar uma metáfora aqui, uma ilustração muito nojenta, muito suja. Eu peço perdão desde já, mas é o seguinte. Imagina que tem aqui um pinguinho de cocô. Um pinguinhozinho assim, sabe? Um pinguinho, né? Isso daí não vai incomodar ninguém, vai secar rapidamente, não vai cheirar mal, né? Você nem vai perceber que é um pinguinho de cocô, tá? Agora imagina 1 tonelada de cocô, tudo junto, tudo amontoado, né? Bem úmido, bem cheiroso, né? Imagina só. É isso que ia acontecer com a Torre de Babel. Quando você junta ali aquela quantidade imensa de pecadores com duas motivações completamente erradas. A gente quer segurança e a gente quer que o nosso nome seja célebre na terra. O que ia acontecer? Brasília. Né? Ia acontecer, né? Todo tipo de podridão e coisas horríveis, tá? Né? Brincadeiras à parte, Deus fez o quê? Deus deu a graça de espalhá-los. E qual foi a maneira de Deus espalhá-los? Deus não mandou um raio, Deus não mandou uma peste, uma doença, Deus não fez nada disso. Deus os abençoou com a riqueza da diversidade. E aí eles foram se espalhando, e aquela 1 tonelada de cocô foi um pinguinho para cá, um pinguinho para lá, outro pinguinho para lá, e não incomodava ninguém, irmãos, né? Sabe por quê? Porque todo aquele amontoado de sujeira, de pecado, ia fazer com que Deus não mandasse seu juízo através das águas, mas ia ser através do fogo. Então foi um livramento de Deus, né? E a diversidade é uma coisa bonita. A diversidade não foi um pecado, não foi um castigo. As línguas não foi um castigo de Deus, irmãos. Pelo contrário, olha só. Se você vê em Gênesis capítulo 10, abre lá para você ver em Gênesis capítulo 10. O que tem lá em Gênesis capítulo 10, antes da Torre de Babel? Antes da Torre de Babel, você vai ver aqui no título, os descendentes dos filhos de Noé, tá? Então todo mundo, a humanidade, né, foi julgada e só estava a família de Noé. Mas a partir da família de Noé, vieram filhos, netos, bisnetos e foi crescendo. E nessa lista você vai ver aqui, não só nomes de pessoas, mas você vai ver nome de povos, de tribos, de nações. E você vai ver nessa lista aqui 70 povos, 70 nomes, 70 tribos, 70 famílias da terra. Guarda esse número 70, muito importante, tá? Mas olha só o seguinte, pela lógica, o capítulo 10 não deveria vir depois da Torre de Babel? Por que eu estou dizendo isso? Quem é inteligente está percebendo. Se todo mundo era um único povo,
Aí na Torre de Babel, Deus criou as línguas, e a partir dali eles foram se espalhando e foram surgindo as nações. Então o capítulo 10, a lista de 70 povos que existiam na época ali de Moisés, eles deveriam estar aonde? Depois da Torre de Babel, não é verdade? Mas eles estão antes. Sabe o que significa isso? Que os povos já existiam. Os povos já existiam. Deus apenas acelerou o processo natural de mais povos e diversidade. Hoje, não existem só 70 povos como lá atrás. Como eu disse hoje de manhã, existe no mundo quantos povos? Quantos mil povos? Alguém lembra? Quase 17 mil povos, né? Lembra esse número. Então olha só quanto que multiplicou a quantidade de pessoas com culturas e línguas diferentes. E na diversidade, a beleza. Um exemplo muito claro para nós foi a Copa do Mundo hoje. Quem que ganhou? Não foi a França não. Foram as nações. Porque aquela seleção lá, tem ali, né, tem uma lista lá de várias nações africanas. Mais de 10 países da África representados naquele país, tá? Então não foi a França que ganhou não, foi a vitória da diversidade. Aí tá o quê? A beleza, a força e o poder que Deus quer. Porque Deus quer receber a adoração não só dos brasileiros. Deus não quer receber a adoração não só dos europeus, dos americanos. Deus quer receber a adoração de todas as 17 mil famílias na terra, né? E foi isso que aconteceu aqui. Deus os abençoou, e olha só como que termina o capítulo 11, né? E começa o capítulo 12. A partir dali, todos os povos são espalhados, certo? E aí vem, e agora? Quem poderá nos ajudar? Todos os povos foram espalhados. Sabe aí o que vai acontecer? Vai acontecer o grande chamado missionário do Antigo Testamento, que é Gênesis capítulo 12. O chamado missionário de Abraão. Tá? Olha só que interessante. Do capítulo 1 até o capítulo 11, você vê a história da humanidade. Você vê a história de todos os povos, de todas as culturas. E eles estão o quê? Espalhados. É como se eles estivessem esperando alguém vir. Todas essas nações foram espalhadas por Deus, esperando ouvir uma boa notícia. E a partir daquele momento, Deus chama um idoso, com mais de 80 anos de idade, e fala assim para ele em Gênesis capítulo 12, né? Vamos ler todos juntos? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que interessante então. Do capítulo 1 a 11, todos os povos Deus quer abençoar. A partir do capítulo 12 a capítulo 50, até o último capítulo, é a história de quem? Abraão, Isaque, Jacó e José, os patriarcas, o início da nação de Israel, escolhida por Deus, um povo escolhido para abençoar todos os demais povos. Olha só que interessante aqui, esse chamado missionário de Abraão. Ele vai falar o quê? Sai da tua terra, da tua parentela. Como é que começa missões? Jesus falou o quê? Ide. Ide até os confins da terra, não é verdade? Ide. E aqui Deus fala a mesma coisa para Abraão, sai. O que falou também para Adão. O teu filho
Os teus filhos que tiverem, eles vão se casar e sair da casa, deixar casa de pai e mãe. Para quê? Para serem bênção. Para serem bênção. E olha só a palavra bênção aqui aparecendo diversas vezes. Ele fala aqui que abençoarei uma vez, se tu uma bênção segunda vez, abençoarei terceira vez, abençoarem terceira vez e bendita 5 vezes aparece a palavra bênção. O que é ser bênção? O que é ser bênção? Você pode chegar assim, né? Olha aqui, irmão, eu tenho uma oferta aqui para te abençoar. Você que está com dificuldade financeira, está aqui uma bênção, né? Ah, meu irmão, fui abençoado por Deus. E a gente reduziu bênção de Deus por questão financeira, que é a coisa mais básica. Mas na Bíblia, abençoar, que a gente viu lá em Gênesis capítulo 1 é o quê? Deus abençoar significa Deus entregar tudo de melhor que Deus tem. Imagina, você conseguiria somar e calcular tudo aquilo que melhor que Deus tem. Ele fala assim, é de vocês. Você consegue calcular isso? É essa bondade que ele demonstrou para Adão. E essa bondade que ele queria demonstrar para a humanidade toda agora espalhada, sem esperança, através do povo de Israel. Através desse povo. E por isso, o povo de Israel, quando eles vão lá para o Egito, sabe o que foi o Egito? O Egito foi uma incubadora. Né? Sabe aquela incubadora que nasce um bebê prematuro, ele fica ali dentro para se desenvolver, até que ele esteja preparado para sair para o mundo? O Egito nada mais foi do que a incubadora de Deus para o povo de Deus, onde eles foram para lá, para o lugar mais fértil, mais rico no mundo, no planeta naquela época, e eles foram ali de um pequeno número de pessoas para milhares e milhares e milhares de pessoas. E a partir dali, Deus tira eles do Egito e dá esse mandado para eles. Vamos ler juntos? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só que interessante. Eles falaram assim, Deus falou para eles, eu te tirei da terra do Egito, e vou dar para vocês a lei, e vou abençoar vocês para que sejam um povo grande. Por quê? Porque vocês serão uma nação de sacerdotes. Isso é muito importante. Toda a nação de Israel deveria ser uma nação missionária. Eu quero provar isso para vocês na Bíblia. Abram comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se você não achou, não tem problema, presta atenção aqui para a leitura. Quando o Altíssimo distribuía as heranças para as nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Presta atenção o que ele disse aqui. Quando Deus estava criando todas as pessoas do mundo, toda a humanidade, todos os povos da terra, qual foi o critério que ele usou aqui? Diz a palavra? Segundo o número dos filhos de Israel. Sabe o que significa isso? Se houvesse 10 israelitas, haveria no mundo quantos povos? 10. E assim por diante. Abra comigo em Gênesis capítulo 46, versículo 27. Gênesis 46, 27. Olha só que bênção, irmãos,
E daqui vai sair uma palavra para o futuro, né? Eu não vou usar a palavra profética, porque isso tem muitas conotações. Mas olha o que diz aqui o versículo 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram quantas? 70. Que número é esse? Onde que estava esse número? Na lista de todas as nações que existiam naquela época de Noé. Tá? Para cada filho de Israel havia um povo. Sabe o que isso significa? Você, Benjamim, você vai ficar responsável por levar a palavra e evangelizar o povo tal. Você, Issacar, você, Zebulon, você, Naftali, cada um dos filhos de Israel deveria ficar responsável por um povo. Olha só que interessante, não é coincidência, mas hoje no mundo existem cerca de 7.000 povos que ainda nunca ouviu o Evangelho. Adivinha quantas igrejas presbiterianas existem no Brasil? Cerca de 7.000. Tá? Se cada igreja presbiteriana tivesse esse propósito, né? A gente colocasse lá num banco de dados a lista dos 7.000 povos. E ali a igreja falasse assim, esse povo é a nossa igreja que vai ficar responsável. E fica lá o nome dela. E vai ter uma lista com outros povos ainda. E aí cada igreja vai assumindo um povo e fala, a gente ainda não tem condições de mandar um missionário, mas nós vamos interceder. Mas quando nós tivermos, nós vamos mandar um missionário para lá. Um povo, um filho de Israel. Um povo, uma igreja. Né? Esse é o meu sonho, irmãos. Esse foi um sonho que Deus me deu. Eu não entendia porque com 4 anos de idade Deus tirou a nossa família, trouxe aqui para o Brasil, passamos apertos, dificuldades, sofrimentos tantos, e Deus, eu não sabia o porquê, o propósito disso, né? Mas Deus nos deu esse chamado, né? De levar esse chamado missionário para cada igreja. Essa igreja, quando ela levantar daqui um filho seu dessa igreja, para levar o evangelho para um povo que nunca ouviu o evangelho, nós vamos estar fazendo a obra gloriosa de Deus, né? Isso é missões transculturais, irmãos. Toda igreja deveria fazer missões transculturais. Eu termino com essa palavra. Por quê? Porque olha só o que diz o Novo Testamento em 1 Pedro, para a igreja. Vós, porém, vamos juntos? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O chamado do povo de Israel lá em Êxodo é o mesmo chamado para a igreja. E nós devemos levar o evangelho para todos os povos. Jesus Cristo, o que ele falou antes de subir para o céu? Quais foram as suas últimas palavras? Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É isso que Jesus falou. Ali você vê Jerusalém, que é a nossa cidade aqui, Penápolis. Nós precisamos, os irmãos aqui precisam fazer missões em Penápolis. Precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conheceram essa luz, continuam adorando espíritos, continuam adorando o seu ego, continuam adorando o consumismo, o Deus desse século. Nós precisamos fazê-lo deles verdadeiros adoradores. Em Jerusalém, a minha Jerusalém atualmente é Alphaville. A sua Jerusalém é Penápolis. Mas também nós precisamos levar a palavra em toda a Judéia. Toda a Judéia significa
o país, o Brasil. A nossa igreja precisa ser uma igreja que leva em consideração os 8 grupos menos evangelizados no Brasil. Sabe quais são? Os ciganos, os quilombolas, que são de descendentes dos escravos, né, negros, os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres. Nós temos os ribeirinhos lá, né, no Amazonas, no Pará, nas margens dos rios. Nós temos o sertanejo, que está ali no sertão do Nordeste do Brasil, e em rincões como o norte de Minas Gerais, tá? O Vale do Jequitinhonha, em várias partes do Brasil. Nós temos aí 8 grupos que ainda não foram os menos alcançados pelo Evangelho. Os indígenas, os surdos e mudos. Essa é uma área importante que a igreja também tem que se envolver. Samaria é aquele povo odiado, né? Samaria é aquele povo que todo mundo tem preconceito. Nós precisamos levar o evangelho também para os viciados em drogas. Nós precisamos levar a palavra de Deus também para as prostitutas, para os homossexuais, pessoas que sofrem preconceito, pessoas que são odiados pela sociedade. E essas pessoas também necessitam ouvir o evangelho para Samaria, para os samaritanos. Mas também até os confins da terra, para todas essas 7.000 nações que nunca ouviram o evangelho. Sabe qual que é a lógica da liderança de uma igreja local? É a seguinte: nós temos uma arrecadação pequena e por isso vamos fazer missões somente em Jerusalém por enquanto. E aí quando a gente tiver mais condições, a gente vai talvez para Samaria, né? Começa a evangelizar essas outras áreas. Aí quando tiver um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de membros, a gente vai para o restante do Brasil, para o sertão, para o Nordeste, para o Amazonas. E aí sim, quando a igreja for rica, a gente passa a fazer missões transculturais. Essa é a lógica econômica da liderança da igreja e muitas vezes que a gente encontra por aí. Mas isso é pecado, sabe por quê? Porque a Bíblia aqui em Atos 1:8 fala o seguinte: você precisa fazer missões Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e confins da terra, né? Não tem uma vírgula ali depois né? Uma ordem sequencial, não é isso. É simultaneidade. A nossa tradução está fiel à verdadeira intenção do autor original e às palavras de Jesus. Porque a nossa Bíblia fala, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É a ideia de que é simultâneo. Então uma igreja só vai ser fiel em missões quando ela for fiel nessas 4 áreas. Sabe uma igreja que fala assim, não, a gente não tem condições, a gente não tem condições de fazer missões nessas 3 áreas. A gente só vai focar em Jerusalém. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, o Espírito Santo não tem poder e missões se faz tão somente com dinheiro. É isso que você está dizendo. E você está dizendo também que eu vou obedecer apenas 25% do mandamento de Jesus. 1/4. Você está dizendo que vai desobedecer 75% do mandamento de Jesus Cristo. Ao fazer isso, eu vou fazer missões só em Jerusalém, né? Ou seja, há um entendimento errado. Jesus Cristo mandou a gente fazer missões em todas essas áreas. E por mais fraca financeiramente, por menor que a igreja seja, missões não se faz com dinheiro. Você pode já adotar um missionário na lista lá, orar por esse missionário, a sua família, né, ser uma pessoa que intercede, e você vai estar fazendo missões sim. Não é com dinheiro que a gente faz missões. E nós precisamos nos envolver nessas 4 áreas e ser obedientes à palavra do Senhor. Quando fala pra gente, nós devemos ser a luz para as nações e para todas as famílias da terra, né? Queria só então finalizar essa palavra sobre missões, dizendo que a igreja aqui é uma igreja abençoada, por ter um pastor muito abençoado, né? Mas todos nós somos missionários.
Talvez você não tenha o chamado para ir para um outro canto da terra. Talvez você não tenha um chamado para trabalhar com prostitutas, com homossexuais. Talvez você não tenha um chamado para ir lá para o Nordeste, para ir lá para os ciganos. Mas o seu chamado pode ser para você ser a presença gloriosa de Deus no seu trabalho. Aonde você estiver, você precisa falar de Jesus Cristo. Pelo menos para os seus amigos, pelo menos para os seus parentes. As pessoas precisam ver Cristo em você, na sua vida, né? Nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ser fiéis na nossa oferta, nos nossos dízimos. Porque é também através da contribuição fiel dos seus membros que a igreja local pode fazer missões em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Eu creio que Deus há de abençoar muito essa igreja. Mas Deus falou o seguinte: na grande comissão, Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação do século, certo? Mas isso é uma condicional. Jesus Cristo não vai estar com você se você vive uma vida relaxada. Jesus Cristo não vai estar com você se você não se dedica, se você não se compromete, se você não se santifica. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação, até o fim deste mundo, quando? Quando nós fôssemos fiéis à sua grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Filho, do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Quando nós fizermos isso na nossa vida particular, quando a nossa igreja fizer isso, a promessa gloriosa de Jesus Cristo é essa: Ele, Jesus Cristo, vai estar conosco até a consumação dos séculos. Para terminar, agora é de verdade, tá? Eu queria ler um trecho da palavra de Deus, que para mim é uma das pérolas escondidas na Bíblia, mais ricas que existem sobre missões, e está em Isaías capítulo 61, livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e eu termino apenas com essa leitura. Se você se preocupa, como é que eu vou viver se eu for fiel? 10% vai fazer muita falta. Como é que eu vou viver se eu me dedicar para o discipulado e não tiver tempo para minha família, para o meu trabalho às vezes? Eu estiver muito cansado, eu trabalhar demais na igreja, eu estiver cansado e não conseguir sustentar o meu trabalho. Todas essas preocupações são genuínas. Todas essas preocupações, se Deus me chamar para ser um missionário em algum lugar, do que eu vou viver, né? Tudo isso é genuíno, mas olha só a promessa maravilhosa que Deus nos dá aqui no livro de Isaías, no capítulo 61. Peço que acompanhe a leitura da palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião luto, em vez de luto, em coroas de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Olha só essa parte agora. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis.
Em lugar de vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis o quê? Perpétua alegria. A palavra de Deus fala justamente isso. Que aqueles que se dispuserem, eu quero ser um sacerdote do Senhor. O que ia acontecer? De repente, estranhos iriam se apresentar, até mesmo ímpios que não conhecem a Deus, para apacentar os vossos rebanhos, para ser os vossos vinhateiros, para trabalhar por você. Enquanto isso, você vai estar fazendo a obra de Deus. Essa é a promessa maravilhosa da palavra de Deus. Se você, nessa noite, quiser se apresentar ao Senhor Deus, como esse sacerdote que nós vimos aqui, do Senhor, do Deus Altíssimo, aquele que iria representar o povo diante de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, é aquele que vai poder representar aquele seu companheiro de trabalho, aquele vizinho, aquela pessoa que não conhece a Deus diante desse Deus glorioso. Não é só a oração do pastor que é ungida, a sua oração tem poder do Espírito Santo, porque ele nos ungiu para sermos suas testemunhas em todos os lugares. Se você nessa noite quer consagrar a sua vida, eu peço para você curvar a sua cabeça. Eu queria orar pela sua vida. Se você nessa noite quer ser usado por Deus aonde estiver e quer ser chamado carvalhos de justiça do Senhor, quer ser chamado sacerdote do Altíssimo, para que você possa comer a mesa farta e a glória das nações, para você ter um lugar de honra e não de vergonha, eu queria te convidar para se colocar em pé e vir aqui à frente. Eu queria orar por você. Se você quer ser usado no seu trabalho, você precisa desse empoderamento. Se você quer ser usado na sua faculdade, na sua escola, e precisa desse empoderamento. Se você quer ser usado na tua igreja, no evangelismo, no discipulado, se você quer ser usado e consagrar a sua vida diante do Senhor, para ser esse sacerdote do Senhor, para ser cada vez mais santo, para poder refletir com fidelidade a glória do Senhor onde estiver, que as pessoas consigam ver Cristo em você. Vem aqui à frente essa noite, pela fé. Vem aqui e a gente vai orar por vocês. Pastor Isaías, vem cá orar pelo povo.